Fala pessoal, excelente noite a todos vocês. Lembrando que a gente está aqui com mais uma live, todo domingo a gente está aqui juntos na nossa live. Hoje o tema é o dinheiro é emocional. Um tema extremamente valioso, um tema que com certeza vai impactar na vida de vocês, né? Esse é um tema muito importante. E eu acredito que todos aqui precisam de dinheiro, todos têm que aprender a lidar com dinheiro, todos precisam entender sobre o que é dinheiro, né? Então, essa live hoje, eu acredito que vai ser uma das lives mais transformadoras que eu já fiz aqui com vocês, tá bom? Esse tema, ele foi estudado, analisado para trazer só conteúdo ouro para vocês. Então, se saber um pouco mais de dinheiro é importante para você, fica nessa live. Se entender o que, na verdade, está por trás do que é dinheiro é importante para você, fica nessa live. Se você conhece alguém que está precisando aprender a lidar com o dinheiro, aprender a interpretar o que significa o dinheiro de forma bem profunda. Só me ouvindo? Beleza aí? Só tô achando que tá meio sujo aqui, ó. Apoio, gente. Então vamos lá. Então, como vocês vão entrando, só lembrando, né, que todo domingo a gente tem live aqui às 20h40, tá bom? O objetivo dessas lives de domingo é a gente falar sobre um tema diferente, que é sobre mentalidade. As nossas lives de varizes, elas acontecem na terça-feira de 15 em 15. Inclusive, nessa terça-feira a gente vai ter live, tá certo? Mas o objetivo dessa live dos domingos é sempre compartilhar com vocês, né, um tema que vá agregar valor na vida de vocês. Isso é muito importante. Então esse é um compromisso que eu assumi desde junho de 2023. E todos os domingos, às 20h40, a gente está aqui com vocês, tá bom? E, claro, né, agradecer a presença de todos, né? Também, Edinha, você é top. Então, boa noite a todos que estão chegando aí. Galera massa, tem um pessoal que não falta aqui, é fiel às nossas lives de domingo. Então, para quem entrou agora, o tema da live, como está fixado aqui, é o dinheiro é emocional. Talvez um tema aí que vocês vão ouvir, mas nunca ouviram falar com essa visão que eu vou trazer para vocês, tá bom? Pra gente começar a aquecer a nossa live, que já tem uma galera boa aí, quem for entrando vai pegando o conteúdo que eu vou compartilhar, tá bom? Essa live vai ser dividida em 4 tópicos e eu vou trazer os tópicos e a gente vai desmembrando aqui, porque eu vou trazer 4 visões sobre o dinheiro, que é muito importante vocês entenderem. E a primeira coisa importante sobre o dinheiro é compreender qual é o seu modelo de dinheiro. Modelo de dinheiro? Como assim, Rafael? O modelo de dinheiro é a forma como você foi educada sobre o que é e representa dinheiro na tua vida, né? Em algumas vezes eu já trouxe algumas reflexões aqui sobre aquela ideia de quando a gente é pequeno e a gente vai pegar ali no papel, que é o dinheiro, e os nossos pais, às vezes, não por entenderem, mas por ter sido criados também dessa forma, ele bate na nossa mão e fala assim, solta esse dinheiro, menino, tá sujo. Então, a partir do momento que a gente cria aquilo ali de forma inconsciente, a gente está construindo uma crença na nossa mente de que o dinheiro é sujo. E aí, quando a gente chega na fase adulta, a gente não entende por que a gente tem essa percepção sobre o dinheiro. A gente acha que toda pessoa que tem dinheiro é uma pessoa que roubou alguém. Ou quem tem dinheiro é porque fez alguém ficar pobre. Então tudo isso começa lá na infância, né? Por isso que eu sempre falo, a infância, ela muda o jogo da nossa vida. Então por isso que quem é pai aí, eu sempre trago as coisas de Léo exatamente para compartilhar essa visão para vocês. Não a visão que eu criei, mas que eu estudei e trago para o meu filho. Poder compartilhar isso é trazer para vocês a importância de um pai e de uma mãe na formação de uma criança, né? Então, quando a gente aprende lá em pequeno, que a gente vai pegando o dinheiro e alguém dá um tapa e fala que o dinheiro é sujo, ou não pega nesse dinheiro que é sujo, você está construindo ali, dentro daquela cabeça, que o dinheiro ele é sujo, né? Quando você cria aquelas concepções, aí você vai entender por que algumas pessoas acham que quem tem dinheiro é porque passou por cima de alguém, ou quem tem dinheiro e ficou rico é porque deixou outra pessoa pobre. E aí a gente às vezes não entende por que a gente tem essa análise sobre dinheiro, né? Porque falar de dinheiro é proibido. Olha que doideira. Então, esse modelo de dinheiro que foi construído ao longo da nossa vida é que vai determinar a forma como a gente enxerga o dinheiro. Então, trazer essa reflexão para vocês é importante até para vocês verem como é que foi construído dentro da tua vida o dinheiro. O dinheiro, ele foi feito dentro da tua cabeça como uma estratégia de melhorar as possibilidades de você decidir melhor. Eu até trouxe uma reflexão ontem na caixinha de pergunta, falando exatamente sobre isso. Eu falei assim, me perguntaram se o dinheiro trazia felicidade. Eu falei que o dinheiro não é a felicidade, mas ele é uma ferramenta que te ajuda a ser mais feliz. Eu dei um exemplo.
Se um familiar teu, ou teu pai, por exemplo, está precisando fazer uma cirurgia de urgência, se você tiver dinheiro, vai ser feito. Se não tiver dinheiro, não vai ser feito. Ou seja, se você tiver o dinheiro para ajudar aquele pai seu a fazer uma cirurgia, isso vai te deixar mais feliz ou mais triste? Com certeza mais feliz. Mas se você não tiver o dinheiro para pagar aquela cirurgia, isso vai te deixar mais feliz ou mais triste? Com certeza mais triste. Então o dinheiro, ele é uma ferramenta que a gente utiliza para a felicidade. Nem sempre, né? Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai explicar essa outra coisa importante, tá bom? Então o modelo mental que foi construído na minha vida sobre o que é dinheiro, que vai mostrar como é que eu vou lidar com isso ao longo da minha vida. Como é que eu vou lidar com o dinheiro ao longo da minha vida. Então isso é muito importante. E aí dentro desse modelo mental, né, esse modelo mental sobre o dinheiro, a gente entra uma outra coisa importante, que são as frustrações que eu tive com o dinheiro. Olha como é interessante. Ou seja, aí a gente começa a trazer uma outra análise. Como é que você controla o teu dinheiro? Ou seja, como é que você controla o dinheiro que você ganha todo mês quando recebe teu salário, quando a tua empresa termina ali e fecha o mês? Isso é muito importante, por quê? Porque a forma como eu lido com esse dinheiro vai determinar quais são as frustrações ou alegrias que eu vou ter com ele. Né? Por isso que eu botei o tema da live hoje, o dinheiro é emocional. Por quê? Porque se você não tem muito bem alinhado na tua cabeça o que é que são as tuas riquezas, ou seja, quais são as riquezas que você quer alcançar, você não vai saber como controlar o dinheiro. E até fiz uma enquete mais cedo perguntando se existe diferença entre riqueza e dinheiro. Olha como é importante. E aí, para quem falou que... Teve gente que falou que gostaria de saber o que é. E teve gente que falou que achava que era a mesma coisa. Não. Riqueza e dinheiro é diferente. O dinheiro é uma ferramenta para você acessar riqueza. Mas o que seria riqueza, Rafael? Riqueza são coisas que são inegociáveis na tua vida, né? E aí, eu puxo já aqui uma reflexão para vocês sobre se você tem clareza quais são as riquezas inegociáveis da tua vida. Rafael, seja mais claro e me explica um pouco mais sobre isso. Vou te dar aqui exemplo de coisas que são riquezas inegociáveis para mim. Por exemplo, a saúde psíquica, emocional do meu filho é algo que é inegociável para mim. Então, ou seja, ver o meu filho um homem forte, uma criança feliz e saudável é algo que é inegociável para mim. Então, ou seja, tudo que eu faço dentro da minha profissão e dentro da minha estrutura empresarial, ela está focada em organizar de modo que eu esteja mais presente na vida de Léo, que eu esteja mais presente para treinar Léo, que eu esteja mais presente para dar acessibilidade na formação dele de forma mais intensificada e de melhor qualidade. Então, isso é uma riqueza para mim. Então, hoje, proporcionar o que eu proporciono para o meu filho é uma riqueza. E como é que eu acesso essa riqueza inegociável? Que é o quê? A condição psíquica e emocional do meu filho. Através do dinheiro. A partir do momento que eu consigo ter dinheiro para pagar a escola dele, isso me faz bem. Isso me torna mais rico. No quesito, ver que meu filho está prosperando melhor. Quando eu consigo trabalhar até as 6 horas da tarde e consigo levar meu filho ali no jiu-jitsu, isso, para mim, é a ferramenta que eu estou utilizando através do dinheiro. Para quê? Para ter tempo para estar lá com ele às 6 horas, para ter tempo para pagar o jiu-jitsu dele. Então, olha como é interessante a gente discernir essa aqui. Que o dinheiro, ele é uma ferramenta que eu utilizo para acessar a riqueza. Só que é importante que você tenha clareza do que é riqueza. Dei o exemplo aqui de uma coisa. Segunda coisa, o que é uma riqueza inegociável para mim? É o meu bem-estar. Ou seja, é eu dormir todos os dias de noite em casa. É eu poder almoçar em casa, é eu poder jantar em casa, é eu poder fazer atividade física todo dia. Então isso é uma riqueza inegociável para mim. Então, ou seja, quando eu recebo o meu salário no final do mês, né, que minha empresa me paga por isso, então o que acontece? O meu dinheiro ele vai ser direcionado para essas coisas. Então, olha como é importante você listar pelo menos as 5 riquezas inegociáveis da tua vida. Uma terceira riqueza que é inegociável para mim é a minha paz. Então, a minha paz é uma riqueza inegociável. Então, ou seja, o meu dinheiro eu vou utilizar como ferramenta para buscar a minha paz. Só que o que acontece? Se você não tem clareza de quais são as suas riquezas inegociáveis da tua vida, quando você recebe o teu salário e você não tem clareza disso, o que é que você vai fazer? Você vai ver na televisão, passando ali uma televisão nova que saiu, você vai comprar. Você vai passar no shopping, vai olhar para aquela vitrine e vai ver um sapato, você vai comprar. Por quê?
Porque você não tem com clareza na tua vida o que é que representa a riqueza. O que é que vai estabilizar o teu emocional? O que é que vai te dar tranquilidade? Então olha como é importante, primeiro, ser diferenciado o que é riqueza e o que é dinheiro. Segundo, entender que o dinheiro é a ferramenta para você acessar a tua riqueza. O dinheiro é a ferramenta para você potencializar a tua riqueza. Porque a partir do momento que eu tenho o dinheiro para usar como ferramenta para potencializar uma das riquezas, que é meu filho, que é tornar ele um homem mais forte, mais bem-sucedido, aumentar a previsibilidade disso acontecer, com dinheiro eu sei aonde eu aplico esse dinheiro. Então, eu vou aplicar na escola, eu vou aplicar no jiu-jitsu, eu vou aplicar em tendo tempo de qualidade com ele. Só que isso está muito claro na minha cabeça. E na cabeça de vocês, isso está claro? Responde aí para mim. Então, isso é extremamente valioso. Isso para mim é o pulo do gato para a gente conseguir entender como é que a gente lida com o nosso dinheiro. E aí eu vejo, né, nesses 40 anos aí, eu acessei muitas pessoas, né? Eu convivi com muitas pessoas. E eu vi várias pessoas, por não ter clareza dessa diferença entre o que é riqueza e o que é dinheiro, por não ter clareza quais são as riquezas inegociáveis da vida dela, ela simplesmente utilizava o dinheiro como uma ferramenta de frustração. Ou seja, um problema emocional que ela tinha, ou várias pessoas que eu conheço, tem um problema conjugal, e aí ela pega o dinheiro para tentar tirar esse estresse que ela não consegue resolver, ela vai e compra roupa, compra bolsa, faz viagem, compra carro. Por quê? Porque a emoção dela, como tá ruim, por às vezes um relacionamento que não é saudável, ela desconta isso em outras coisas para tentar amenizar esse problema. Só que quando você faz isso, você tira o foco da tua vida e você se endivida. Então, a riqueza, ela está totalmente ligada à tua forma como você gerencia o teu dinheiro. Como eu falei, o dinheiro ele é uma ferramenta para acessar a riqueza. Se você não tem clareza de quais são suas riquezas inegociáveis, você não tem clareza de como você age com o seu dinheiro. Olha como isso é extremamente valioso e isso está totalmente ligado ao teu modelo de dinheiro. Porque para que eu entenda como eu vou estruturar o meu dinheiro que eu recebo com o meu trabalho, eu preciso ter clareza sobre as minhas riquezas. Quantos de vocês hoje, se tivesse aqui, entrasse na live comigo agora e eu fizesse essa exata pergunta, você me lista para mim suas 5 riquezas inegociáveis. Eu dei um exemplo aqui. Uma riqueza inegociável é o bem-estar físico, psíquico e emocional do meu filho. Segundo, a riqueza inegociável é o meu bem-estar físico e psíquico e emocional. Terceiro, a minha paz é a minha riqueza. A construção de uma família sólida é uma riqueza inegociável para mim. Então, se eu chegasse para vocês e perguntasse quais são as 5 riquezas inegociáveis da vida de vocês, vocês saberiam me responder? Só responde assim, sim ou não. Não vou chamar ninguém aqui na live, não, porque senão ficar com vergonha. Responde para mim. Se nesse exato momento eu estivesse de frente com você e te perguntasse quais são as 5 riquezas inegociáveis da tua vida, você conseguiria listar elas de imediato para mim ou você ia travar? Então, para os que responderam sim, vocês estão no caminho. Para os que responderam não, eu sugiro que assim que acabe essa live, você liste todas elas. Pronto. A partir do momento, pronto, o Ronald botou aí, físico, mental, espiritual e família. Eu iria mais específico, Ronald. Eu acho que isso ainda não está direcionado. Isso tem que ser muito específico. Então, o que seria essa riqueza mental? Lembra, quanto mais específico vocês forem em relação à riqueza inegociável da tua vida, melhor vai ser. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui. Pronto. A partir do momento que o meu filho, ele é uma das riquezas negociáveis da minha vida, quando eu trabalho, vamos lá, e eu tô aqui, fechou meu mês, vamos lá. O que é uma riqueza negociável? Meu filho. Então, ou seja, dentro dessa riqueza negociável, o que é que vai me proporcionar eu me sentir uma pessoa mais rica nesse quesito? Pronto. É estar mais presente na vida do meu filho. Então, pronto. O meu trabalho, ele vai trabalhar em cima disso. Segundo, dar acessibilidade a uma educação de qualidade para o meu filho. Então, ou seja, o meu dinheiro vai ser direcionado para uma boa escola.
Terceiro, o que eu posso fazer para que meu filho tenha mais autoconfiança? Eu estar presente na vida dele. Então é importante que vocês listem essas 5 riquezas inegociáveis. E dentro de cada riqueza negociável dessa, você vai listar os tópicos que você tem que fazer. Para que na hora que você pegue aqui teu dinheiro, você direcione. Rafael, mas espera aí, velho, não dá. Porque o dinheiro que eu ganho aqui agora, ele não atende à resolução dessas 5 riquezas. Ou seja, eu não consigo potencializar essas riquezas com o que eu ganho. Olha que beleza. Só que quando tu faz essa reflexão, primeira coisa, você vai começar a olhar para o teu dinheiro e gerenciar ele de uma forma diferente. Porque agora ele tem um propósito. Como eu falei, o dinheiro ele é uma ferramenta para me dar acesso e potencializar as riquezas inegociáveis da minha vida. Então, ou seja, se eu sei que a educação do meu filho ela é uma riqueza inegociável, porque isso vai potencializar essa riqueza, quando eu passo ali no shopping e eu vejo uma bolsa, eu vou entender o seguinte: essa bolsa ela vai afastar ou aproximar a potencialização das minhas riquezas? Não, vai afastar. Então, perfeito. Então, quer dizer que eu não vou ter acesso à bolsa, Rafael? Não, você vai ter. Mas agora você vai precisar administrar a tua ferramenta, que é o dinheiro, para que você consiga ganhar mais dinheiro, para que ganhando mais dinheiro você consiga fortalecer esses pilares e ao mesmo tempo satisfazer um desejo seu. Porque a vida também é de realização de desejos. Mas se eu não tenho clareza disso, eu simplesmente vou gastar o dinheiro de forma adequada e eu vou me frustrar na hora que eu ver que meu filho está precisando de tal coisa e eu não posso pagar porque eu gastei meu dinheiro de forma errada. Olha como isso é interessante. Então, o modelo de dinheiro que eu falei, ele tem relação direta com as tuas frustrações financeiras. Ou seja, a tua emoção fica prejudicada. Por quê? Porque faltou clareza na hora de entender como você vai gerenciar o teu dinheiro. Olha como isso é importante. E aí, a gente começa a raciocinar uma outra coisa. Então, quer dizer que a minha saúde emocional, ela está totalmente ligada à forma como eu lido com o meu dinheiro. Com certeza. Sem sombra de dúvidas. E essa reflexão que eu puxei agora, ela linka exatamente sobre isso. Então, isso é muito importante. Larissa botou aqui: relacionamento com Deus, saúde pessoal, um dos meus, relacionamento familiaridade forte, carreira, sucesso com propósito, patrimônio e rendimentos crescentes. Pronto, beleza. Eu acho que pode melhorar aí, Lari. O patrimônio e rendimentos crescentes, ele é o dinheiro, que é a ferramenta que vai utilizar para você ter, por exemplo, uma saúde mental. Entende? Então, olha como a gente precisa estruturar melhor isso. Olha como é interessante. Então, você tem que ter clareza como são as coisas. Vou te dar um exemplo. De novo, eu vou utilizar aqui. Pronto. Para me ter bem-estar de vida, psíquico, de saúde, eu preciso fazer atividade física, eu preciso dormir bem, eu preciso me alimentar bem. Pronto, perfeito. Pronto. Se isso são estratégias que eu preciso para fortalecer o meu eu, porque isso é uma riqueza negociável para mim, o meu sono, a minha alimentação, o meu dinheiro, ele vai trabalhar em cima disso. Então, o que eu preciso fazer? Num caso, vou dar um exemplo: Larissa, que é advogado. Trabalha em Salvador, em feira. Isso aí fortalece a tua saúde ou enfraquece a tua saúde? Porra, enfraquece. Então, beleza. Como é que eu vou trabalhar em cima da minha carreira profissional para fortalecer isso? Entende? A gente precisa ser específico nisso. E a gente vê que, mesmo a gente falando aí, a gente vê que tá vago ainda. Você precisa ser muito específico. Porque é nessa especificidade que você vai triar quais são as ferramentas que você precisa acessar com o dinheiro que você ganha. Então, ou seja, com o dinheiro que eu ganho, se a minha saúde está em jogo, ou seja, a atividade física ela é importante. Se eu vou para academia, mas eu sei que se eu malhar com um personal, isso potencializa a eficiência da minha saúde. Então, o meu salário ele vai ser direcionado não só para atividade física, mas para um personal. Se eu sei que se eu tiver uma nutricionista, ela vai me orientar melhor a forma como eu alimento. Pronto. Isso aqui é uma estratégia que eu utilizo para potencializar a minha saúde. Então, ou seja, quando eu pego meu dinheiro, eu vou investir na nutricionista, eu vou investir em um personal, eu vou investir em uma boa academia, eu vou investir na forma como melhora meu sono, então eu vou investir num colchão, por exemplo. Entende? Só que eu preciso ter a clareza do que eu quero, porque aí eu vou pegar o meu dinheiro e vou usar exatamente nisso. E aí, começa a ter mais clareza. Eu fiz uma reflexão hoje de tarde, foi muito massa. Porque eu dei um exemplo. Seguinte, vou dar um exemplo. Você tem um filho e você diz que seu filho é uma prioridade. Se teu filho é uma prioridade, aí você tem que se questionar. Vamos lá. Hoje, dentro do contexto da minha vida, eu consigo almoçar com meu filho todos os dias?
Não, porque meu trabalho não me permite isso. Olha que top. Se isso não te permite, e você sabe que se você almoçar com ele, isso vai fortalecer o laço afetivo entre vocês. Isso vai fortalecer a pessoa que ele vai se transformar. Isso vai fortalecer a forma como ele enxerga a família. Agora você entende que estar presente na hora do almoço é importante. Perfeito, Rafael. Mas a minha condição atual não me permite, porque o meu trabalho dá para fazer isso. Ótimo, perfeito. Então, ou seja, se eu sei que isso é importante e isso é algo inegociável para mim, o que eu preciso fazer dentro da minha carreira profissional para estruturar isso, para que isso aconteça? Pronto, definir então. Eu preciso fazer isso, isso e isso. Pronto. Se eu sei o que precisa ser feito, em quanto tempo eu quero que isso aconteça? Porra, eu quero daqui a 2 anos. Beleza. Quais são as ferramentas que eu preciso desenvolver nessa jornada para que isso aconteça nos 2 anos? E qual é a intensidade que eu preciso aplicar isso todos os dias para que isso aconteça? Então, olha quando você tem a clareza, você define o que você quer, você olha para o teu contexto atual e o teu contexto atual não permite isso, perfeito, não permite, mas eu não quero desse jeito. Então, o que eu preciso fazer, o que eu preciso ressignificar para que isso aconteça? E qual é o prazo que eu quero fazer isso? Dou sempre esse exemplo. Quando eu formei, eu falei assim, eu vou abrir minha clínica. Eu vou abrir minha clínica em 2 anos. Pronto. Para abrir em 2 anos, eu preciso atender em vários lugares. Então, eu atendia em 19 cidades, rodava 10 mil quilômetros por mês. Cleidi aí sabe que eu atendia lá na cidade dela. Não é não, Cleidi? Pronto, lá na Chapada. Almoçava lá, Cleidi arranjava um restaurante para me comer e era correria. Ela bem sabe como era. Então, olha como era. Eu defini 2 anos. Em 1 ano e 8 meses eu resolvi isso aí. Só que eu dei toda a minha energia para isso. E naquela época, eu não almoçava em casa, eu não jantava em casa, eu não conseguia malhar como eu malhava, eu não conseguia me alimentar como eu queria. Mas aquilo era uma condição específica para aquele prazo que eu determinei. Ou seja, para viver o que eu vivo hoje, almoçar em casa, jantar em casa, tomar café em casa, malhar todos os dias, ter um suporte nutricional, ter uma empregada que faz minha comida, comer na hora certa, eu precisei passar por uma fase. Só que essa fase tinha um prazo. E as ferramentas que eu precisava utilizar precisam ser implementadas todos os dias. Só que eu tinha clareza do que eu queria. Eu queria viver com o meu filho da forma como eu vivo hoje. Então eu tinha clareza que aqueles 2 anos eram necessários para que quando essa fase chegasse, eu estivesse pronto. Então olha como é importante, para quem entrou depois, definir a diferença entre riqueza e dinheiro. Riqueza são coisas que elevam, ou seja, que te deixam feliz, que dá acesso à realização de coisas. Dei um exemplo, a minha riqueza negociável é a minha saúde. Pronto, se isso, o dinheiro, ele é uma ferramenta que eu utilizo para isso. Ou seja, por isso que eu sempre falo, o dinheiro ele não é a felicidade, mas ele é a ferramenta que eu utilizo para acessar a felicidade. Só que para isso eu preciso entender o que é felicidade. A felicidade está em potencializar as riquezas inegociáveis da minha vida. Perfeito? Ótimo. Vamos lá. Segunda coisa importante. Você precisa desenhar a sua meta financeira. E aí entra aquilo que eu acabei de falar. Pronto. Se eu tenho as minhas riquezas, ali que eu quero conquistar, qual é a minha meta financeira para que eu consiga acessar essas riquezas? Qual é a minha meta financeira para que eu consiga potencializar essas riquezas? Olha que interessante. Então, ou seja, a forma como eu lido com a minha vida hoje é para potencializar o acesso a algumas coisas que eu já tenho, mas eu quero potencializar isso. Então, primeira coisa é aprender que você precisa desfrutar o que você tem agora. Porque se eu não desfruto do que eu tenho agora, eu começo a entrar em um outro processo, que é a ansiedade. Eu começo a gerar um complexo de ansiedade porque eu quero que o futuro aconteça logo. Só que quando você faz isso, você acaba se perdendo no meio do caminho. Então, isso é muito importante. E como é que eu faço isso, Rafael? A primeira coisa, eu falo isso direto com Mônica, que é minha irmã. Primeira coisa que vocês têm que aprender é o seguinte. Viva sempre um padrão de vida 2 anos atrás do que você está hoje. Então, ou seja, se há 2 anos atrás eu ganhava R$1.000 por mês e hoje eu ganho R$5.000, eu vou continuar vivendo com os R$1.000. Porque é esse saldo que fica aqui que faz eu conseguir acessar as riquezas que são inegociáveis na minha vida. Vivendo um padrão de vida 2 anos a menos do que eu estou agora, me faz acessar e potencializar as riquezas inegociáveis da minha vida. Só que, se eu não tenho
essa meta financeira, se eu não tenho essa gestão financeira, acontece o quê? Eu começo a trocar os pés pelas mãos. Ou seja, aquela pessoa que ganhava 1.000, vivia com 1.000. A pessoa ganhou 2.000, ela vive com 2.000. Ela começou a ganhar 3.000, ela vive com 3.000. Ou seja, ela nunca progride. E aí eu sempre entro na ideia de que não é o quanto você ganha, é a forma como você gerencia o que você ganha. Só que para você gerenciar bem o que você ganha, você tem que ter definido o teu futuro. Ou seja, o meu futuro, que é esse presente de hoje, ele foi definido em 2019. O meu futuro para daqui a 5 anos, ele está sendo definido agora. E olha como é interessante. E aí a gente entra de novo sobre o que eu falei com o dinheiro emocional. Quantos de vocês aqui acham que a Ferrari é um carro sensacional? Responde para mim. Responde, gente, que isso é importante. Quantos de vocês estão me assistindo acham que a Ferrari... Todo mundo conhece o carro Ferrari, né? Quantos de vocês acham que a Ferrari é um carro top? Responde pra mim. Vamos lá, galera. Responde aí. Vocês acham que a Ferrari é um carro top? Rapaz, você não quer me responder, não é? Você quer me deixar batida? Sem dúvidas. Lari falou isso sem dúvidas. Alguém mais acha que a Ferrari é um carro top? Perfeito. Quantos de vocês já entraram numa Ferrari e dirigiram uma Ferrari? As mesmas pessoas que disseram sim. Responde pra mim agora. Quantos de vocês já andaram de Ferrari? Quantos de vocês aqui já andaram de Ferrari? Alguém aqui já andou de Ferrari? Já dirigiu uma Ferrari? Tem uma Ferrari? Pronto. Então, ou seja, se vocês nunca andaram de Ferrari, o que que faz vocês acharem que a Ferrari é um carro top? Olha que doideira. Todo mundo aqui que respondeu sim, disse que a Ferrari é um carro massa. Mas ninguém aqui nunca andou de Ferrari. Então, partindo de que pressuposto vocês acham que a Ferrari é um carro massa? Porque na cabeça de vocês foi construída a ideia de que a Ferrari é um carro sensacional. Olha que doideira. Olha que doideira. Então, ou seja, se as pessoas construíram na tua cabeça que a Ferrari é um carro sensacional, a tua percepção do que é bom ou que é ruim está de acordo com o que as pessoas construíram na tua cabeça. Vamos devagar. Então, ou seja, a forma como a gente percebe o que é valor, o que tem valor, o que não tem, não é sobre as nossas decisões. É sobre o que foi construído em cima da nossa mente. Por quê? Porque se Larissa, que é minha advogada, disse que ela acha que a Ferrari é um carro top e ela nunca andou na Ferrari, de onde é que ela partiu desse pressuposto? Não só Lari, mas todo mundo que respondeu aí. Por quê? Porque a concepção que foi construída na mente da gente é que a Ferrari é um carro sensacional. Olha que interessante. Se as pessoas falam isso pra gente, a nossa percepção de valor sobre aquele produto, ela aumenta. E se essa percepção de valor aumenta, o meu desejo sobre aquele produto aumenta. E se o meu desejo sobre aquele produto aumenta, o que acontece? A minha vida ela passa a ter um sentido de desejar aquilo. A Ferrari talvez seja distante para todos nós. Mas vamos imaginar agora que Larissa passou numa bolsa ali na frente da Carmen Stephens e já foi construído na cabeça de Lari que a Carmen Stephens é uma marca de grife, que as bolsas são desejadas por todas as mulheres. Ela nunca teve, talvez a Lari já deve ter, mas assim, eu imagino partindo do pressuposto que ela nunca teve. Se Lari não tem clareza da meta financeira dela, se Lari não tem clareza do que são as riquezas inegociáveis da vida dela, se ela não tem clareza do que ela precisa fazer com a ferramenta chamada dinheiro para acessar as riquezas negociáveis da vida dela, e Lari sai do trabalho, ela tá estressada, trabalhou o dia todo, brigou com o namorado, com o marido, e aí ela passa na frente da loja da Carmen Stefan e fala assim, porra, eu mereço. A minha vida tá tão estressada, tô trabalhando tanto, vou entrar aqui e vou comprar. Então, olha como é interessante você entender tudo isso que eu tô falando. Porque a partir do momento que você entenda, né? O Hilário tá falando de uma Chanel. Ou seja, se ela não tem clareza sobre as riquezas negociáveis, ela vai passar na frente da Chanel e vai comprar. E aí depois aquela ideia, ai meu Deus do céu, me arrependi de ter comprado isso.
não vou conseguir fazer aquela meta que eu queria no final do ano. Então, assim a gente começa a entender que o dinheiro é emocional. Só que as nossas emoções são moldadas de acordo com que as construções são feitas na minha cabeça. Se eu nunca tive uma Ferrari e eu digo que a Ferrari é top, a partir de onde eu tirei isso? Das concepções que foram construídas na minha cabeça. Então olha como as nossas decisões, elas são emocionais. E olha como as coisas que a gente acessa no nosso mundo determina como é que a gente vai lidar com a nossa emoção, com o nosso desejo. Olha que interessante, eu tava vendo uma propaganda hoje, o cara falando. A Coca-Cola é uma bebida cheia de açúcar, cheia de substâncias que a gente desconhece, mas quando a gente vê a propaganda da Coca-Cola, a gente vê a família reunida, a gente vê as pessoas felizes, a gente vê Papai Noel tomando Coca-Cola. Então, o que aquela mensagem está passando? Que a Coca-Cola é boa. Que a Coca-Cola, ela traz a felicidade para você. Então, ou seja, na hora que eu vou comprar uma Coca-Cola, eu não estou comprando a bebida Coca-Cola. Eu estou comprando a emoção que a Coca-Cola, através de uma propaganda, proporcionou para minha vida. Olha como isso é doido. E aí eu estou trazendo uma Coca-Cola, mas quantas vezes vocês já compraram uma roupa que às vezes você nem queria, mas porque tua amiga estava utilizando e você quis comprar por causa disso? Quantas vezes a nossa decisão, ou se a gente parar para analisar, a maior parte das vezes que a gente toma decisão errada com dinheiro é simplesmente para controlar o emocional de um desejo que foi construído na minha mente. Olha que doideira. E aí, né, a gente começa a entender por que os ricos ficam cada vez mais ricos e as pessoas que não têm todo o dinheiro ficam cada vez mais pobres. Isso porque o rico, ele entende esse idioma do dinheiro. Porque o rico, normalmente as pessoas que ficam ricas, elas têm muita clareza do que são as riquezas inegociáveis. Ela tem muita clareza dos nãos que ela precisa dar durante a jornada. Os nãos que eu preciso dar hoje para que eu consiga acessar e potencializar as riquezas inegociáveis da minha vida. Olha que doido. Por quê? Porque eu aprendi a viver, não 2 anos, mas 5 anos atrás do que eu estou hoje. Porque se eu querer acessar o que eu ganho hoje, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir acessar as minhas riquezas. Eu não vou conseguir potencializar as minhas riquezas. Para fazer a vida que eu tenho hoje, trabalhar até 6 horas, almoçar em casa, jantar em casa, malhar todo dia, ter quarta-feira à tarde com o Léo, final de semana estar em casa, eu preciso conviver com 5 anos de atraso da minha riqueza, ou das minhas finanças. Eu preciso ter muita clareza das minhas metas financeiras. Só que, se eu deixasse a emoção me controlar, eu ia fazer o quê? Comprar um carro importado, ia comprar uma casa gigantesca. Olha como isso é interessante. Então, ou seja, quando você entende que o dinheiro é emocional e você tem clareza de como controlar essa emoção, você consegue acessar as riquezas inegociáveis da tua vida. Mas o grande problema que entra aqui é o quê? A gente não tem clareza sobre as nossas riquezas inegociáveis. A gente não tem clareza das nossas metas financeiras. A gente não consegue controlar a nossa emoção com a ferramenta chamada dinheiro. E aí a gente vira um escravo do dinheiro. Aí a gente constrói as frustrações em cima do dinheiro. A gente começa a dizer que o dinheiro não traz felicidade. Por quê? Porque eu me frustro. Porque se eu ajo sempre com emoção, com o dinheiro que eu ganho, eu vou ficar frustrado. Porque eu vejo que eu estou ganhando, eu ganho mais do que eu ganhava antes, mas eu continuo na mesma condição. Sempre reclamando que eu não tenho dinheiro, que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, que as pessoas estão cada vez com menos dinheiro. Olha que doideira. Quem te disse que as pessoas estão cada vez menos dinheiro? Eu fui fazer uma análise e olhei que um voo para Dubai em uma empresa que custa 50 mil reais a cadeira não tem vaga. Não tem vaga. Olha que doido. Então, será que as pessoas não têm dinheiro ou você não está aprendendo o idioma do dinheiro? Ou você não está se questionando como você faz para acessar mais essa ferramenta? Porque a tua emoção controla. Olha que doido. Quantas vezes você se pega comprando pizza todo dia, comprando besteira, besteira aqui, besteira ali, e seu dinheiro vai embora? Porque você deixa a tua emoção. Você chega de noite, tá estressado, fala o quê? Vou passar aqui no Mac. Tá estressado, vou pedir uma pizza. Tá estressado, vou comprar uma roupa. Então, ou seja, o teu dinheiro, ele vai sendo desfacelado pela tua emoção. Hoje eu tô estressado, me permite uma pizza.
Ah, hoje eu estou estressado, eu vou comprar uma bolsa. Ah, hoje eu estou estressado, eu vou comprar aquilo ali. Então, ou seja, a tua emoção controla a tua finança. E por tua emoção controlar a tua finança, você não consegue acessar as riquezas. E talvez a maior parte de vocês não sabe nem quais são as riquezas negociáveis. Então olha aqui a falta de clareza que a gente tem sobre o idioma do dinheiro. Ou a falta de clareza de entender que a nossa emoção está controlando a forma como a gente lida com o dinheiro. Olha que doideira. Beleza? E aí, né, a gente tem que entender que se o nosso emocional ele não está muito bem ajustado, nenhum dinheiro vai saciar a nossa vida. A gente vai ser cada vez mais escravo do dinheiro. É aquela pessoa que ganha muito dinheiro. E aí é muito doido, né? Pra você ver. Tem muita gente com muito dinheiro, mas que não tem riqueza. Porque não é o dinheiro que vai saciar a riqueza da tua vida. Não é o dinheiro que vai saciar a tua deficiência. Porque eu conheço várias pessoas que têm muito dinheiro e são extremamente infelizes. Por quê? Porque elas acham que o dinheiro é a felicidade. O dinheiro não é a felicidade. O dinheiro é a ferramenta que você utiliza para acessar a felicidade. Olha como é interessante. E essa distorção acontece com muitas pessoas. Muita gente passa ali correndo atrás do dinheiro e acha que é o dinheiro que vai resolver. Não. O dinheiro ele é o portal de acesso. Mas acesso a quê? Se você não tem clareza das suas riquezas, você não sabe como é que você acessa. Você tem a chave, mas você não sabe em qual porta você encaixa a chave. Por quê? Porque não tem clareza da tua riqueza. E aí você fica perdido. Aí o que é que você faz? Compra uma bolsa, compra pizza, faz não sei o que lá, faz uma viagem, compra um carro e fica perdido. Olha como essa clareza é extremamente importante. Beleza? Tá fazendo sentido para vocês? E aí, você precisa ter muita coerência, né, com o seu dinheiro. Você precisa ter muita coerência com os acessos que você deve ter sobre eles, né? E você tem que ter muita coerência entre a diferença de riqueza e dinheiro. Beleza? Se a gente não tem essa coerência, a gente começa a trocar nossas riquezas pelo dinheiro. Olha que doido. Olha que interessante. Se a gente não tem clareza da nossa vida, a gente começa a trocar as nossas riquezas por dinheiro. Olha que reflexão massa. Vou dar o exemplo da minha vida. Ou seja, a minha saúde, ela é uma riqueza inegociável. Só que se eu não tenho clareza que a minha saúde é uma riqueza inegociável, surge uma proposta para falar assim, Rafael, ó, eu vou te acessar para trabalhar numa clínica de noite, tá bom? E você vai ganhar 10 vezes mais do que você ganha agora. Ou seja, se a minha saúde é algo inegociável e eu coloco o dinheiro acima dela, para fazer isso, eu vou deixar de malhar, eu vou deixar de dormir bem, eu vou deixar de tomar café na hora certa. E isso vai prejudicar minha saúde. Então, ou seja, quando você não tem clareza do teu propósito, você troca a tua riqueza pelo dinheiro. E aí você vê pessoas extremamente cheias de dinheiro, mas tá obesa, tá com diabetes, tá com hipertensão, tá estressado, não consegue se relacionar com ninguém. Por quê? Porque ele trocou a riqueza pelo dinheiro, mas na verdade ele não sabe nem quais são as riquezas da vida dele. Então, pra gente fechar essa live, o que eu quero deixar de mensagem para vocês? Para os que não têm as 5 riquezas inegociáveis de forma específica, assim que terminar a live, vocês vão listar essas 5 riquezas. Para ficar claro para vocês, a minha paz é uma riqueza inegociável. A minha saúde física e psíquica, ela é uma riqueza inegociável. O bem-estar do meu filho é uma riqueza inegociável. Então, listar as 5 coisas que são riquezas inegociáveis para você. De forma específica. A minha saúde mental é uma, minha saúde física é outra, minha saúde... Não. Você é uma riqueza negociável. Em cima disso aí você vai desmembrar. Mas é importante você ter de forma específica cada coisa dessa. Tem umas coisas, pronto. Em cada coisa dessa, o que eu preciso acessar para que elas aconteçam? Você vai listar. Listou. Pronto. A minha condição financeira hoje, eu posso utilizar para fortalecer essas riquezas? Não. Então, qual é a minha meta financeira?
Ou seja, dentro do meu trabalho, como é que eu consigo potencializar a minha finança para conseguir acessar essas riquezas? Em quanto tempo eu consigo fazer isso na condição de realidade que eu vivo hoje? Pronto, essa é a tarefa da live de hoje. Se você aplicar isso, tenha certeza que você vai ser uma pessoa mais feliz, você vai ser uma pessoa mais realizada, você vai ter uma visão do dinheiro totalmente diferente da que você tinha antes dessa live. Porque o dinheiro, não adianta eu te dar o dinheiro se você não sabe como é que você utiliza ele. Não sei se vocês sabem, 90% das pessoas que ganham na Mega Sena, em 5 anos elas voltam a ficar na condição que ela estava antes de ganhar. Sabe por quê? Porque não adianta eu dar o dinheiro para a pessoa que não sabe como utilizar o dinheiro. Se eu não sei como utilizar o dinheiro ele volta para a mão da outra pessoa de novo. Então, o mais importante disso tudo é você ter a clareza do quais são as suas riquezas negociáveis. Para partir daí, à medida que você for desenvolvendo as suas habilidades e ter mais acesso ao dinheiro, esse dinheiro vai ser muito mais bem utilizado. E aí você vai se tornar uma pessoa cada vez mais rica. Porque agora você já entende o que é riqueza. Você já entende a diferença entre riqueza e dinheiro. Você já entende para que serve o dinheiro. Você já entende que o dinheiro não é a felicidade, mas ele te proporciona a felicidade desde que você saiba utilizar ele. E isso é extremamente importante. Tá bom? Então a gente fecha esse ciclo de hoje. Eu espero que vocês peguem tudo isso que eu ensinei, apliquem dentro da vida de vocês, tá bom? E a live vai ficar salva para aqueles que entraram depois. Ou, se você conhece alguém, né, que precisa ouvir tudo isso que eu falei hoje, assim que terminar essa live, você vai compartilhar essa live com ela, tá bom? Para que você consiga acessar a riqueza, que é o quê? Ajudar o próximo. Porque quando você ajuda uma pessoa a acessar coisas que ela não tinha conhecimento, essa pessoa vai ser grata pro resto da vida de vocês. Então, mais do que nunca, você tem uma obrigação hoje de mandar para pelo menos 2 pessoas que estão perto de você, que você tem certeza que ao acessar esse conteúdo, você vai transformar a vida dela. Então, assim que terminar, você vai deixar o seu comentário do que você achou dessa live e você tem a obrigação de mandar para 2 pessoas que você pode ajudar a transformar a vida dele, tá bom? Então, fiquem com Deus, uma excelente semana a todos vocês. Eu espero que tenha feito sentido todo esse conteúdo que eu acessei e trouxe para vocês aqui hoje, tá bom? Como eu sempre falo, eu sempre trago conteúdo de valor aqui no domingo, né? Todas as lives que eu faço, eu tenho certeza que se você aplicar o que eu falar, sua vida vai mudar. Ela já tá mudando, já tá mudando. Só de você estar aqui, só de você estar respirando esse ambiente aqui, você já tá mudando a tua vida. Então, compartilha. Se essa pessoa gostou, convida ela para todo domingo estar aqui com a gente, tá bom? Por quê? Porque a gente precisa disso. A gente precisa acessar essas coisas para que a gente consiga edificar a nossa vida. Para que a gente consiga ser pessoas melhores. Para que a gente consiga entender um pouco mais sobre a nossa vida. E não ser mais uma ferramenta de manobra. Tá bom? Ficar patinando no giro todo ano no mesmo lugar. Tá certo? Então, assim que terminar, deixa teu comentário. Isso é importante para que o Instagram ele consiga entregar para mais pessoas. Hoje você tem uma obrigação, você tem uma tarefa, que é enviar essa live para 2 pessoas. Assim que terminar, você vai lá no aviãozinho e manda para essas 2 pessoas. E fala assim, ó, assiste que vai fazer todo sentido para tua vida. Tá certo? Um beijo no coração, muito obrigado pela audiência. A gente se vê no próximo domingo às 20h40. E lembrando que nessa semana, na terça-feira, a gente tem a live sobre varizes. Eu vou trazer resultados sobre os meus tratamentos. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou abrir a caixa preta dos nossos resultados. Então, se você está sonhando em tratar comigo, eu vou trazer vários casos de resultado que eu fiz e vou explicar a vocês o que eu fiz nesses pacientes e como é que a gente conseguiu acessar aquele resultado. Então, vai ser uma live diferente. Eu vou trazer vários casos de pacientes meus, né? O Instagram voltou a autorizar aqui a gente conseguir compartilhar fotos, né? E a gente vai trazer isso. Hoje eu tirei essa foto aqui, ó. Queria trazer para vocês. Olha como é importante esse alinhamento do propósito. Essa é a casa que eu morei na época que eu fiz cursinho para passar em medicina. Não sei se vocês estão vendo ali aquela janelinha lá na parede amarela. Ali era meu quarto. Essa é a casa que eu morei nos anos que eu estudei para passar em medicina. E olha como é interessante. Nessa época, eu estava construindo tudo isso que eu me transformei. Nessa época, eu estudava dentro desse quarto que era um calor violentíssimo. A parede ficava parecendo que pegava fogo. Se eu encostasse, queimava a minha mão. Mas mesmo estando dentro desse forno, mesmo tendo que acordar todos os dias de madrugada para estudar, porque eu fazia faculdade e ao mesmo tempo trabalhava,
eu tinha muita clareza sobre isso que eu estou vivendo aqui agora. Então, lembra sempre, você não deve focar no teu resultado, mas você precisa ter muita clareza do resultado que você quer alcançar. Quais são as riquezas que você quer acessar? Para que a tua jornada fique muito mais clara. Para que a tua mudança de comportamento e o que você precisa suportar nessa jornada fique mais claro. Eu trouxe essa foto para vocês entenderem que nessa época aí, talvez eu estava passando pelo que você está passando agora. Mas se eu não tivesse acreditado que tudo isso que eu precisei passar teria sido necessário para chegar onde eu cheguei, eu não estaria aqui. Então lembra sempre, se você está passando por um problema, se você está passando por uma situação difícil na tua vida, você não está sozinho. Porque isso foi uma das etapas difíceis. Mas em nenhum momento eu pensei em desistir, porque eu tinha muita clareza sobre as riquezas inegociáveis da minha vida. E para acessar essas riquezas, eu precisava passar por todas essas turbulências, todas essas dificuldades, dormir dentro de um quarto que só faltava pegar fogo de calor, para chegar exatamente nesse lugar que eu estou hoje. Então lembra, o teu propósito ele tem que estar muito bem alinhado. Os resultados que você sonha para a tua vida tem que estar muito bem alinhado, porque o teu comportamento de agora é que vai definir se você vai ter o resultado ou não. Como eu sempre falo, em vez de focar no resultado, você foca no teu comportamento da jornada. Na tua clareza de acreditar que é necessário você passar por todas essas provações que talvez você esteja passando agora, para que lá na frente a tua conta feche. A minha fechou porque eu nunca desisti da minha jornada. Eu sempre tive muita clareza de que todas as dificuldades que eu estava passando, elas eram necessárias para me levar até esse exato ponto que eu estou aqui agora. Então, lembra, você não está sozinho. Se você está passando por um problema conjugal, um problema financeiro, um problema, seja qual for o problema, é esse problema que vai te levar para o lugar que você quer ir. E esse não vai ser o único problema da tua jornada. Vão vir vários outros problemas. E você precisa entender que o teu problema ele é necessário para te levar para onde você quer. Que Deus não deixa nada para você que não seja o necessário para você chegar lá. Então lembra, os problemas eles foram feitos para te fortalecer, para te preparar para o próximo nível. Se a partir do momento que você entender o problema dessa forma, a tua vida vai ser totalmente diferente. Porque hoje essa é a forma como eu vejo um problema. Eu sempre vejo que o problema é Deus querendo me mostrar assim, ó, você precisa passar por isso para chegar onde você quer. Então, entre dentro dele e resolva. Porque toda vez que eu saio de um problema, eu saio muito mais forte. Tá bom? Então lembra disso, você não está sozinho. Não está sozinho. Todos nós estamos com problema. E vocês não acham que minha vida está melhor, não. Eu estou cheio de problema para resolver. Mas a minha forma de olhar para o problema hoje é totalmente diferente. Isso se chama maturidade. Então aprendam a ser maduros. Lembra que você não está sozinho, que todo mundo, às vezes o teu colega do lado está com um problema pior do que o teu. Só que a gente acha que o da gente, é só a gente que tem problema. Todos nós temos. Tá bom? Então é isso. A gente para por aqui. Eu trouxe essa foto porque eu passei por lá hoje e me recordou, né, várias coisas. E foi importante tudo isso. Tá certo? Não estou aqui me lamentando não. Só estou querendo mostrar para vocês que todos nós passamos por problemas e eles são necessários. Tá bom? Um beijo no coração. A gente se vê na terça-feira às 20h40. Show!